o que é um trauma? Ó, trauma é considerado toda situação adversa que uma pessoa passa e ela não elabora de uma maneira adequada. Aí você vai falar assim Uhum, para mim, mas como que uma pessoa pode elaborar de uma maneira adequada? Quando ela tem na rede de apoio dela figuras paternas quando é criança, ou um professor na adolescência ou na infância, um amigo na vida adulta, em que essa pessoa ela vai ajudar aquela pessoa que está passando por uma situação adversa a se sentir segura e protegida. Só que isso nem sempre acontece. E quando a gente fala de trauma sexual, né, principalmente quando acontece na infância, as crianças sentem menos apoio ainda. Não são todas as famílias que conseguem apoiar quando a criança conta para a família que está sofrendo um abuso. Muitas famílias negam. Então, a partir do momento que essa criança passa por uma situação traumática, uma situação abusiva, ela vai contar para os adultos. Esses adultos negam a informação ou pedem para ela não falar. Passa a ser um assunto tabu que não é falado pela família. Essa criança ela sente que ela não pode contar com aqueles pais, que ela não pode contar com os uhum. tios, que ela não pode contar com os avós. A partir desse momento, isso se torna um trauma. Então, tudo aquilo que está Ó, enterrado, tá? Nas nossas memórias é trauma. E aí o trauma ele é separado em categorias, né? Existem traumas psicológicos, emocionais, físicos e sexuais. uhum. E a gente pode também pensar que esse trabalho também a gente pode sofrer o trauma em diversos momentos, né, fases do desenvolvimento. E Sim, aí esses traumas eles podem estar repercutindo de maneira diferente dependendo da fase do desenvolvimento em que ele aconteceu. na verdade, o que acontece? Você disse que eu sou especialista em trauma, né? E eu venho estudando isso há alguns anos. E todo especialista de trauma, ele vai considerar o cérebro como armazenador, ele armazena as informações. Então, assim, ó, olha que bonitinho, eu tenho um cérebro aqui. Que lindo. Lindo, né? Ele é uma impressão 3D. Então, nessa impressão, é um cérebro tamanho natural, tá? Quando vocês, todos somos seres mamíferos, o que tem em comum entre os mamíferos? Todos precisamos de afeto. Tá? O ser humano, além de ser mamífero que precisa de afeto, ele é um ser dependente. Ele é o único mamífero que não nasce pronto para ir para o mundo. Ele não vai ficar pronto com 2, 3 meses, 2, 3 dias. Ele não vai sair andando. Então, ele precisa do carinho, do afeto e do respaldo dessa mãe, dessa babá, dessa família. Tá? O que acontece? Nós sabemos que nem todas as pessoas têm condições afetivas de passar segurança com uma criança. Então, quando a gente fala do cérebro, se a gente cortar ele no meio, essa parte aqui, ó, que é essa aqui, é o nosso pré-frontal. Ele é responsável pela nossa consciência. Então, tudo que a gente está conversando aqui, tudo que as pessoas forem se lembrando daquilo que a gente for conversando sobre traumas na vida delas, está tudo armazenado aqui. É como se fosse o concreto. Hoje, você sabe, antes achava-se que o pré-frontal ficava pronto com 23, 24 anos. Hoje se sabe que fica pronto com 35. Ele amadurece, ele acaba de amadurecer com 35 anos. Então, assim, o que nós sabemos disso aqui? Quase nada, né? Então, ele é responsável pela nossa linguagem, pela nossa memória, a explícita. O que é explícita? É aquela que eu consigo me lembrar, porque existe a memória implícita, que ela é desencadeada por cheiro, pela sensação ruim que o corpo desencadeia, só que não necessariamente você tem a memória clara do que ela é. Então, essa é a parte pré-frontal, tá? Aqui nós temos o nosso cérebro mamífero, que é responsável pelos nossos afetos. Ele é o segundo a ser formado, pré-frontal é o terceiro. O primeiro cérebro nosso a ser formado é esse aqui, ó. É o sistema límbico, é o nosso cérebro reptiliano. Ele é responsável por todas as nossas questões instintivas. Então, toda situação adversa que você sofre, qualquer um de nós,
vai ficar armazenado aqui. Só que esse cérebro não comunica com esse aqui. Então, muitas vezes se esquece. É muito comum em traumas sexuais as pessoas não se lembrarem por anos o que aconteceu. Só que elas carregam sensações no corpo, muitas vezes de sinal de alerta. Então, são pessoas que se assustam fácil com algum barulho, passa um passarinho, ela grita, ela está sempre em estado de alerta. Alguém, por exemplo, às vezes está namorando alguém ou se casou com alguém e esse parceiro vem tocar ela e ela fica assim apavorada, que é uma situação em que ali naquele momento não demonstra nenhum perigo, tá? Só que o corpo dela registra que está em perigo. Por quê? Porque ficou armazenado aqui, ó, que algo aconteceu, que ela não recebeu o amparo que ela precisava, de que ela ficaria bem, entende? Porque as situações adversas, Ana, a gente nunca sabe o que vai acontecer na vida, né? Não. O que diferencia é o apoio e a contenção de você se sentir segura de que alguém está falando para você, ó, doeu, mas está tudo bem. Ó, não foi legal, foi um crime, mas está tudo bem, né? E amparar essa criança, esse adolescente, esse adulto. E nem sempre nós, seres humanos, somos capazes de fazer isso. Aí começam os problemas. Muito interessante toda essa explicação. E mais ainda, né, para podermos, assim, ver o quanto, né, quando a gente fala das memórias, né, um toque, um cheiro, um barulho, né, ela pode levar a algo que está ali armazenado estava ali durante anos e anos, e naquele momento foi despertado.